No dia 10 de dezembro de 2021, Cruz Magua, um professor filipino, saiu de sua casa para trabalhar como sempre fazia. Talvez durante o decorrer daquele dia ele tenha pensado sobre muitas coisas simples e comuns, como qual seria seu almoço ou o que ele faria ao voltar para casa. Mas o que certamente não passou por sua cabeça em momento algum é que sua despedida de seus filhos, na manhã daquele dia, poderia ser a última, já que por volta das 2 horas da tarde ele recebeu uma ligação muito preocupante em seu celular. Nessa ligação, a pessoa do outro lado da linha o alertou sobre uma postagem bastante estranha realizada no Facebook de sua filha adotiva. Ao ler essa publicação, o homem entrou em desespero e correu imediatamente para casa. Mas, ao chegar em sua residência, tudo o que ele encontrou foi apenas terror e morte. Sua casa estava revirada e seus filhos biológicos estavam sem vida. Mas, para a surpresa do homem, sua filha adotiva estava completamente bem. E, por mais estranho que possa parecer, ela havia acabado de tomar banho. Essa atitude da jovem chamou muita atenção e atraiu todos os olhares para cima dela. Mas será que realmente ela cometeu esse crime contra seus irmãos ou foi outra pessoa que fez tudo isso? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Então, se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever aí no canal e ativar o sino das notificações. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse que aparece aqui na tela, porque lá eu sempre notifico dos vídeos novos. Então, mesmo quando o YouTube não notifica, eu aviso por lá e você pode ver aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Então, dados os recados, vamos pro caso. Cruz Magua era professor da Mariano Untal Memorial High School e sua esposa, Lovella, era diretora da escola primária Buyan Elementary School. A família vivia na província de North Cotabato, nas Filipinas, e o casal tinha 2 filhos biológicos, Chris O'Gwin, de 18 anos, que fazia faculdade de medicina, e Chrisley Lewis, de 16 anos. Tudo ia muito bem na família. O casal era próspero em suas profissões e seus filhos iam muito bem em suas carreiras acadêmicas. Até que no ano de 2021, o casal Magua resolveu adotar uma adolescente de 17 anos chamada Janice. O casal já vinha pensando em aumentar a família há bastante tempo, e a filha deles, a Gwen, fez com que eles quisessem acelerar esse processo, uma vez que a jovem já estava na universidade. Quando Janice chegou à casa da família Magua, ela se deu bem com seus 2 irmãos. Todos eram jovens e populares, praticavam esporte e frequentavam a igreja. Além disso, Janice nunca havia tido nada igual em sua vida antes de ser adotada. Enquanto Lois se destacava muito em seu time na escola, a Gwen havia entrado na universidade, assim como eu disse anteriormente. Os jovens amavam muito os animais e pareciam ser pessoas maravilhosas, pessoas completamente do bem. Como eu disse, assim que a Janice entrou para a família, ela já se deu muito bem com seus irmãos, e eles até gravavam alguns vídeos juntos para o TikTok. Mesmo convivendo há pouco tempo, eles pareciam se amar bastante. Infelizmente, esse conto de fadas que eles estavam vivendo não durou por muito tempo, pois apenas 5 meses após a adoção de Janice, no dia 10 de dezembro de 2021, algo trágico aconteceu. Naquele dia, o Cruz Magua saiu para trabalhar como sempre fazia, e por volta das 2 horas da tarde, ele recebeu uma ligação em seu telefone, o alertando sobre uma postagem que Janice havia feito em seu Facebook, onde ela parecia estar pedindo socorro. Na postagem, ela dizia o seguinte: "Me ajude, pessoal, me ajudem por favor, alguém entrou na casa, eu não quero morrer ainda, estou dentro do quarto me escondendo, por favor, me ajudem."
Ao ler isso, Cruz saiu desesperado correndo até sua residência, e ao chegar lá, a porta estava trancada por dentro. Como as portas estavam trancadas, o homem tentou arrombá-las, porém não conseguiu. As janelas também estavam trancadas, então ele, em um breve momento de sensatez, resolveu dar a volta e entrar pela porta dos fundos. No caso, ele entrou pela porta da cozinha que estava aberta. E foi assim que entrou na residência que o homem entrou em choque com o que viu. Dentro da cozinha havia uma faca no chão, ao lado de um cobertor ensanguentado que pertencia a um de seus filhos. Ao ver aquilo, o homem gritou, mas ninguém dentro da residência respondeu. O homem então correu em direção aos quartos dos filhos e no meio do caminho ele encontrou a filha, Gwen, desacordada. Ela não se mexia e não respondia a seus estímulos. Além disso, tinha vários hematomas pelo corpo. Certamente, a jovem já estava sem vida. Um pouco mais à frente, o homem encontrou Lois. Ele estava com as mãos e pernas amarradas. Além disso, estava com a boca amordaçada. Ambos os filhos tinham sinais claros de que haviam sido golpeados com uma faca. Então, com certeza, nenhum dos dois estava mais com vida. Temendo que algo tivesse acontecido com sua outra filha, Cruz resolveu gritar chamando por Janice, mas ninguém respondeu. Então o homem ouviu um barulho vindo do banheiro e resolveu verificar do que se tratava. Quando chegou próximo à porta, viu Janice saindo de dentro do banheiro com o cabelo ainda molhado. Ela havia acabado de tomar banho. Janice falou para ele que viu 3 homens tentando invadir a casa. Então, ela se escondeu e, estranhamente, segundo a jovem, depois que os invasores foram embora, resolveu tomar um banho, coisa que não fazia o menor sentido. Como aquilo não fazia o menor sentido, Cruz ficou completamente atordoado e resolveu chamar a polícia. E quando a polícia chegou ao local, encontraram algumas coisas por lá. Os investigadores da polícia encontraram um martelo, uma faca, um taco de beisebol e algumas garrafas de vidro quebradas. Além disso, confirmaram que os jovens estavam sem vida. Logo no primeiro momento, os policiais desconfiaram de Janice. Mesmo assim, eles resolveram verificar se havia algum sinal de arrombamento na casa, dando margem à possibilidade daqueles invasores que a Janice disse serem reais, mas não eram. Se esses homens existissem, eles provavelmente estariam rondando ali pela área. Então, a polícia realizou uma grande busca. Mas como eu disse anteriormente, não encontraram nada, pois esses homens não existiam. Os policiais então resolveram levar Janice para ser interrogada. Um dos pontos principais dos investigadores era o fato dela ter feito uma publicação no Facebook ao invés de chamar a polícia, ligar para o pai ou simplesmente mandar uma mensagem de texto com aquele mesmo texto que ela postou nas redes sociais. Então, como ela resolveu fazer uma publicação ao invés de tudo isso que seria muito mais fácil, eles acharam essa situação estranha e queriam esclarecimentos. Então a jovem deu sua versão, dizendo que o ataque contra seus irmãos tinha sido realizado por 3 invasores. Os homens tiraram a vida dos irmãos dela e ela só sobreviveu pois se escondeu em um armário. Em nenhum momento os policiais acreditaram nessa versão, até porque ela estava tomando banho quando o Cruz chegou na residência. Ela não mostrava se importar com o que havia acontecido e nem demonstrava que estava nem um pouco abalada com aquela situação. Até porque no quarto ao lado estavam os corpos de seus irmãos. Então, assim, uma pessoa normal, no mínimo, ficaria chocada com aquilo. Mas ela estava simplesmente tomando um banho para se limpar e esparecer a cabeça. Não fazia sentido. Óbvio que o que dava a entender é que ela tinha tomado aquele banho para se livrar das possíveis evidências que estariam em seu corpo. Outra coisa que também chamou muita atenção é que a Janice havia coberto o rosto do Lois com uma toalha. E a publicação que ela fez no Facebook foram algumas horas antes do crime em si. Então ela estava premeditando o que iria acontecer, né? No caso, se ela não tivesse culpa, ela estava adivinhando o que aconteceria. Outra coisa que pesou contra Janice é que as armas do crime pertenciam à família. E segundo o Cruz, somente ele, sua esposa e a Janice sabiam onde aqueles itens estavam.
Então, quando o caso foi veiculado na grande mídia e começaram a comentar sobre, muitas pessoas nas redes sociais passaram a ameaçar frequentemente a Janice, dizendo que tirariam a vida dela. E isso estava atrapalhando a investigação, pois até aquele momento ela era tratada como suspeita. A pressão nas redes sociais era muito grande e pouco a pouco vários canais de TV estavam falando sobre o caso. Isso pressionava ainda mais a polícia e as pessoas queriam entender por que a Janice não estava presa. A verdade dos fatos é que após o interrogatório, a polícia tem que seguir alguns protocolos. Segundo o investigador responsável pela investigação do caso, abre aspas, ninguém pode ser preso sem qualquer prova fundamentada, para que todo o trabalho caia por terra no tribunal. Fecha aspas. Então aqui ele dizia basicamente que mesmo que eles soubessem que ela era a culpada, se eles não tivessem completa certeza, no tribunal isso poderia ser revertido e todo o trabalho seria jogado fora. Como a movimentação nas redes sociais, na TV, em todos os locais não paravam, o senhor e a senhora Magua tiveram que ir a público pedir para que as pessoas deixassem a Janice em paz, para que isso parasse de atrapalhar as investigações e o caso fosse resolvido o mais rápido possível, pois eles estavam sofrendo e queriam uma solução, eles queriam ter paz. Infelizmente, o apelo não surtiu nenhum efeito. E o pior de tudo é que Janice continuava vivendo sua vida normalmente. Ela saía nas ruas e usava suas redes sociais sem nunca demonstrar nenhum tipo de medo de nada. Ela não se importava. Era como se ela estivesse vivendo num mundo onde só existia ela e nada mais importava. Provavelmente foi devido ao comportamento de Janice e o fato dela ter sido adotada que muitas pessoas começaram a comparar esse caso ao filme Órfã, dizendo que a Janice seria a própria órfã da vida real. Nessa época também foi descoberto que alguns meses antes do crime, a Janice foi pega roubando na igreja, mas ela não teria sido denunciada, pois o Cruz fez um acordo com o padre para que ela devolvesse o dinheiro e não fosse prestada uma queixa. Como eu disse, as pessoas estavam muito revoltadas com esse caso, e chegou em um ponto que finalmente a Janice se incomodou com as ameaças que estava sofrendo, pois ela realmente passou a temer sair na rua, sabe? Ela começou a temer pela própria vida, e foi aí que ela pediu a ajuda à polícia, e a polícia a ajudou, mas também utilizou dessa ajuda para investigá-la, e foi aí que os policiais descobriram algumas fotos perturbadoras dos corpos de Gwen e Lois no telefone de Janice. E com isso, ela não teve mais como negar e acabou assumindo o que todo mundo já sabia, que ela foi a responsável pelo crime. Segundo Janice, ela tinha muita inveja dos irmãos, não porque eles tinham sucesso em sua vida, mas sim porque seus pais adotivos não tinham tempo para ela, e isso lhe causava um ciúme enorme e destrutivo. A Janice então planejou por alguns dias como se livraria dos irmãos, para finalmente ter toda a atenção de seus pais adotivos. Segundo o Cruz, no dia do crime, a Janice o chamou de pai pela primeira vez, coisa que não havia feito em nenhum momento. E a Lovella disse a mesma coisa, que quando ela chegou em casa naquele dia, a Janice a chamou de mãe. Além das fotos que foram encontradas no telefone de Janice, posteriormente a polícia encontrou as vestimentas que ela usava no dia do crime. As roupas estavam no esgoto e estavam completamente ensanguentadas. De toda forma, existe ainda uma grande suspeita de que, além da Janice, tenha tido a participação de outras pessoas nesse crime. Essa suspeita aumentou ainda mais quando os policiais foram até a igreja conversar com um coroinha que já tinha tido uma relação amorosa com a Janice. Mas após essa conversa com os policiais, esse jovem simplesmente desapareceu e ninguém o encontrou mais em local nenhum. Inclusive, ele permanece desaparecido até o dia de hoje. O casal Magua também acredita que a jovem não agiu sozinha e provavelmente ela foi influenciada por alguém mais velho, que eles não sabem a identidade. Bom, esse caso ele já foi praticamente todo concluído, né, já que já temos a confissão da Janice, ela já confessou que cometeu o crime, só faltam ainda algumas outras coisas, como por exemplo o julgamento, que infelizmente ainda não aconteceu, e enquanto o julgamento não acontece, o caso permanece em segredo de justiça.
Então não temos ainda uma data para que esse julgamento aconteça. Mas a Janice assumiu o crime e agora só resta saber se ela teve a ajuda de alguém ou não. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, manda para os amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só. Até a próxima e tchau!